Boa tarde, crianças. Em História, no livro 52, no livro de História, página 52, nós temos o registro de número de habitantes. Conhecimento da população. As paróquias das vilas eram responsáveis pelo registro de nascimento, casamento e óbito de muitas pessoas que moravam em lugares de difícil acesso e não registravam os filhos. Por isso, durante o período colonial, havia apenas cálculo aproximado do número de habitantes no Brasil. De acordo com essa estimativa, em 1500 havia cerca de 15 mil pessoas. Em 1600, aumentou para 100 mil. Em 1700, triplicou para 300 mil. E em 1800, havia 3 milhões e 250 mil habitantes. Também tinha o analfabetismo. Hoje, a maioria das pessoas sabem ler e escrever, né? Eles não são mais analfabetos, mas naquela época, sim. Então, em 1871, foi criada a Diretoria Geral de Estatística. Em 1872, foi realizado o Censo Demográfico para reconhecer algumas características da população brasileira. Além do número de habitantes, foi contabilizada a quantidade de analfabetos. A educação naquele período era pouco acessível. Dos quase 10 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 80% era analfabetos. Também tem os escravos. Aí veio o censo demográfico, depois censo e planejamento. Então tem aí a leitura sobre o IBGE. O IBGE é o Instituto de Geografia e Estatística. Então, por que não era possível saber exatamente o número de habitantes do Brasil no período colonial? Então, dentro da leitura você encontra a resposta. Observe o gráfico ao lado, aí tem um gráfico, ó, de analfabetismo. O que mudou do ano de 1872 para o ano de 2010? Que utilidade essas informações têm para o governo brasileiro? Então, são as respostas pessoais, ok? Em matemática, nós temos aí que a matemática me ajuda a ser um conhecedor de cédulas e moedas. Então, nós vamos ver a história do dinheiro. Antes da existência do dinheiro, as pessoas trocavam os bens pelos produtos que queriam. Então, mais de 2.000 anos atrás, surgiam as moedas. Depois apareceram as cédulas. Com elas, comprar, vender produtos ficou muito mais fácil. Então, de que elas são feitas? As moedas são feitas de um tipo especial de papel. As cédulas são feitas de um tipo de papel mais resistente e áspero que o papel comum. Já as moedas são feitas de aço, que não enferruja e duram muito mais tempo que as cédulas. Então, tem aí sobre as cédulas, ó, certo? Qual é o custo de produzir uma cédula de R$10? Então, vocês vão ler aí, vão descobrir. Então, aqui na página 84, nós temos comparar e analisar dados. Afonso tem uma criação de galinhas para a produção de ovos. Ele anotou semanalmente as quantidades de ovos produzidos e de ovos vendidos. Observe as tabelas de Afonso que ele elaborou com base nesses dados e em seguida faça o que se pede. Observe as tabelas. Em qual período ocorreu maior produção de ovos? Em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual ao produzido? Então, aí tem ovos vendidos, a quantidade. Então, é a atividade de hoje, ok?